Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Estudos Bíblicos. É o terceiro vídeo, Batismo e Circuncisão, tema de hoje. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos com o tema Batismo e Circuncisão. Estudos Bíblicos. Está aí, ó. Batismo e circuncisão. O batismo é importante de nós mergulharmos na água. É desta maneira que é o batismo, não que é feita pela Igreja Católica Apostólica Romana, que a pessoa só se curva e a pessoa joga água na cabeça da pessoa. Isso é mentira. O verdadeiro batismo é mergulharmos nas águas, como Jesus fez lá em João Batista, né, com João Batista no Evangelho de João, que João Batista mergulhou Jesus nas águas. É nesse tipo que devemos batizar uma pessoa. Tem os 7 mergulhos de Naamã, que foi o general sírio, que quando batalhou contra o rei Acabe, o rei de Israel, ele, muitos anos depois da batalha, pegou lepra. E o profeta Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes na água para tratar da lepra. 2 Reis, capítulo 5, verso 10. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Aí está a cura de Naamã. E foi restaurado, foi curado. E tem hoje a cura médica. A gente vai até o médico, né? E com todos os problemas que a gente tem, a gente vai ao hospital para consultar ao médico. E tem que nós redimir do pecado. É dessa maneira que pede o perdão de Deus. E não indo ao confessionário, como a Igreja Católica Apostólica Romana faz, se declarar lá pro padre, falar o seu pecado pro padre. Mentira! Isso é paganismo. Isso é que a Igreja Católica Apostólica Romana fez. Paganismo. Mentira. O pecado deve ser assim, ó, desta maneira. Que a gente deve, curvando, pedir o pecado a Deus. Pedir perdão ao pecado nosso para Deus. Para Ele nos perdoar. E relatar o nosso pecado. E não pecar mais. É dessa maneira. E o batismo? A circuncisão hoje é de nos perdoar, é de Deus nos perdoar. Dessa maneira que eu mostrei. Ajoelhar no chão e se prostrar. E o batismo dessa maneira, espergindo nas águas, caindo sobre as águas. E não só se curvando e a pessoa jogar uma caneca de água na sua cabeça. Circuncisão, que é como se fosse tirar fimose.
quando você é criança, bebê, opera da fimose. E naquelas partes ali que fazia a circuncisão, né, que era a fimose, que hoje significa pedir perdão a Deus. É a circuncisão, de não mexer nas partes íntimas nossas, qual fazia antigamente, mas é uma aliança. Quando fazia a circuncisão na antiga aliança, é porque era para fazer uma aliança com Deus. É ter uma comunhão com Deus, estar junto de Deus. E hoje é nos perdoar, é pedir perdão a Deus e parar de pecar. Isso é uma circuncisão. Quer dizer, antes era das partes íntimas, ali embaixo, e hoje é o perdão. Gênesis capítulo 17, versos 10, 11 e 14. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. E o macho com prepúcio cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Quer dizer, se você, naquela época, se você não fosse circuncidado, não podia fazer parte, não podia fazer parte do povo de Deus ali, do povo de Abraão, que estava seguindo o caminho que Deus os propagou. Agora, se fosse circuncidado, poderia fazer parte. E hoje, e Deus, se a gente for morar com Deus na Nova Jerusalém, a gente tem que estar que Deus nos perdoou e que nós seguimos o caminho que Ele propagou para nós, caminho da verdade, caminho sem erro. Aí nós vamos morar com Ele. Agora, se persistirmos no erro, não vamos morar. A aliança de Deus com os homens. Santidade. É isso, é de nos purificar. Circuncisão hoje é nos purificar. A circuncisão era um símbolo, uma assinatura. A pessoa assumia em guardar a lei, os 10 mandamentos. Devia ser observado pelo patriarca e seus descendentes, como sinal de que era dedicados ao serviço de Deus, e assim separado dos idólatras e de que Deus os aceitava como seu tesouro particular. Não deviam contrair matrimônio com gentios, pois do contrário, perderiam sua reverência para com Deus e sua santa lei. No livro Patriarcas e Profetas, na página 133. Em Atos capítulo 8, verso 12. Mas quando crerem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Do discípulo Filipe. De Gálatas capítulo 3, versos 27 a 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Exatamente, não tem a pessoa que é restringida, aquela que é morena, ruiva, clara, negra, de nenhum modo. Todos são um em Cristo e todos podem ser batizados e unir-se a Ele. É desse jeito que é o batismo, é aspergir a pessoa na água. E não, como eu falei, se curvar e jogar uma jarra de água na sua cabeça, como a Igreja Católica faz. É uma grande alegria, é uma união.
Paulo fala em Romanos, como que nós aceitamos o batismo? Morremos com Cristo ali. Enquanto a pessoa ainda não for batizado, ela está morrendo com Cristo. Morreu ali. Todos as coisas que ela fazia. Mesmo que não pecasse tanto, mas as coisas velhas. E quando aspergiu na água, quando foi batizada, ela mudou, ela renasceu. Ela ressuscitou em Cristo, como se diz. É uma maneira de falar. Ela ressuscitou, porque ela está numa nova vida. E de novo, né? Gênesis 10, 10 e 11 é uma aliança que Deus faz com nós. João 3, 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Exatamente. Falou para Nicodemos. E tem o ladrão na cruz, que ele se arrependeu no último ato, quando estava lá pregado na cruz. Ele falou para o outro que estava... Eram os dois ladrões que estavam pregados com Jesus na cruz. E ele falou para o outro: você não está vendo que esse que está pregado com nós, esse homem, não merece estar aqui com nós? Que ele fez maravilhas, curou enfermos e não merece estar aqui. E ele exclamou: Senhor, lembra de mim quando entrares no seu reino. Aí Jesus exclamou, né? Certamente, quando eu entrar, eu lembrarei de você. Ele se arrependeu no último ato. Está salvo. Foi ladrão a vida inteira. E se arrependeu no último ato. João capítulo 3, verso 3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você foi batizado a primeira vez, não ir lá de novo ser rebatizado. Besteira isso aí. É se arrepender. É todo dia aceitar Jesus em sua vida. E tem o batismo, a unção do Espírito Santo em sua vida. Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Exatamente. Não tem outra maneira. E o processo de ser batizado e nascer de novo é um processo como se fosse um bebê. Você nasceu. Gatinhou. Você está gatinhando. É um processo de um bebê. Quando começa a evoluir no mundo. Está aprendendo a andar. Ainda está segurando nas coisas. Está ainda não apto para andar. E quando consegue andar, vai para os braços da mamãe. É uma alegria. É a primeira vitória da vida daquela criança. Porque conseguiu o que queria fazer, que foi andar. E quando anda, fica esplêndida de alegria. Agarra nas mãos do papai e da mamãe e anda alegremente. E depois, nos braços do papai, ela consome toda essa alegria, o que ela queria fazer, ela conseguiu. Esse é o processo de nós com Cristo. A gente está no mundo pecador. Quando batiza, morremos com ele, como ele morreu por nós. Depois, ressuscita com ele, como ele ressuscitou.
para uma nova vida e vai aos braços do Pai. Mas não é só batizar e ressurgir não, é continuar em linha reta, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos e estando em comunhão com Ele, comunhão com Cristo. Aí está. Quando você consegue andar, vai para os braços do Pai. É a mesma coisa, é a mesma genealogia. Está aí, ó. Os braços de Jesus, o único Salvador, o único Senhor e Salvador nosso. E Jesus fala: se você estiver cansado e oprimido, venha a mim, que eu curarei, que eu cuidarei de vocês. Olha que promessa maravilhosa. Lucas capítulo 2, versos 21 e capítulo 3, verso 21. Quando se completarem os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando todo o povo for batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. Colossenses capítulo 2, versos 11 a 14. No qual também fostes circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos deleitos, e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscando o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-a do meio de nós, cravando-o na cruz. Exatamente. Marcos, capítulo 16, versos 15 a 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Exatamente. Aí está a coroação nossa, aquele salvo que aceitou a Cristo e guardou todos os seus mandamentos. E tem a palavra de Deus. Tem de nós meditar, estudar e agir como a palavra nos está dizendo. Agir no mundo com as pessoas, com os irmãos nossos. Ser humildes e ensinar a palavra para eles. É isso que nós devemos fazer. É de ajudar ao próximo e de amar ao próximo como nos ama a nós mesmos. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estava comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. É tudo de graça, só para me ajudar mesmo, para divulgar o meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!